Meu povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece ainda, professor Célio Barros, sou de Física, e hoje eu vim gravar um vídeo especial para vocês, tá? Especialmente aí para essa galera guerreira aí, né, do terceiro ano, e principalmente esse pessoal, né, que está tentando aí, né, uma vaga no vestibular, enfim, ou em alguma academia militar, né? Você que é concurseiro, concurseira, seja bem-vindo ao meu canal, tá? Que sempre tem resoluções muito legais aí para você. E, sem demora, vamos lá, né? Trouxe uma seleção de questões muito bonitinhas aí para a gente fazer hoje, tá? Então vamos lá, galera. Seleção de questões de circuito elétrico. Se essa é a sua dúvida, cola comigo, tá bom? E detalhe, se você é meu aluno lá do Colégio Adventista, dá uma olhadinha no material da CPB, tá? Que esse é material didático, que essas questões também estão lá, beleza? Então vamos lá. Pessoal, vou dar uma lida rápida aqui para te localizar, né, na questão, enfim, e a gente já começa. Pode ser? Vamos lá. Ó, um estudante tem uma fonte de tensão de corrente contínua que opera numa tensão fixa de 12 volts. Beleza. Como precisa alimentar equipamentos que operam em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms, tá, para construir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associado, né, em resistores, como exibido na figura. Então, a associação que eu estou vendo aqui é uma associação em série, beleza? Tá? Tá ali. Vamos lá. Aí ele fala que os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E. Então eu posso ligar, né, os pininhos ali conforme os pontos que eu tenho. Ele tem um equipamento que opera em 9 volts, galera, tá bom? E a resistência interna dele é de 10 kΩ. Lembrando que o K é 1000, então na verdade aqui eu tenho 10.000 ohms, tá? Entre quais pontos divisores de tensão esse equipamento deverá ser ligado para funcionar corretamente? E qual deverá ser o valor da intensidade da corrente por ele estabelecida? Então ele quer duas coisas aí. Ele quer saber onde eu ligo esse equipamento, como eu ligo ele, né? E qual o valor da correntezinha estabelecida. É isso que ele quer, beleza? Então vamos lá, coisa rápida. Se eu tenho 12, galera, se eu tenho 12 volts, isso aqui é um circuitinho em série, significa que a corrente ela é constante para todos, correto? Beleza. Então, cada resistorzinho desse tem uma queda de tensão em relação a esses 12 volts, ou seja, ele pega uma fatia desses 12 volts. Ah, beleza. Então, se são 4 resistores iguais, têm o mesmo valor, o que que eu posso fazer, pessoal? Pegar 12 e dividir por 4, que eu vou obter aí o quê? 3 volts para cada um. Então, vou obter aqui, ó, 3 volts, 3 volts, 3 volts, 3 volts. Tá certo? Então eu sei que cada um deles aí, galera, com certeza, né, vai pegar 3 volts aí desses 12, certo? Mas aí, como ele falou, ele tem um equipamento que vale 9 volts, né? Ele tem equipamento de 9. Onde é que ele vai ligar isso? Se, por exemplo, você pegar a tomada aí, né, da sua televisão, ela tem 2 pininhos. Se ligar um pininho no A, você ligar um pininho no B, ele vai te dar só 3 volts, né? Porque você está ligando aqui, ó, com espaço de 3 volts. Se você ligar no A e no C, você tem 6 volts. Se você ligar no A e no D, você tem 9 volts, 3 mais 3 mais 3. Então eu tenho A e D como uma opção, tá? E também localizei aqui que eu tenho B, aqui ó, se você olhar com detalhes, e o E também. Por quê? Entre B e E, você também, galera, tem os mesmos 9 volts, beleza? Tá? Vê se você reparou aí. Então eu já sei que não pode ser a letra A, porque A e C, né, a gente teria aí apenas 6 volts. E aí é que a gente teria 12 volts, então não pode ser, com certeza não é essas duas. Então já melhorou, já tem 3 opções aí possíveis. O que que eu vou fazer, professor, para calcular a corrente? Vamos lá, te explico. A gente vai aplicar a primeira lei de Ohm, quem vê ri. Isso aí, tá vendo? Aí, vamos lá. Eu quero I, né, que é V sobre R. Ah, beleza, vamos lá, professor. Então, ó, o V é 9, né? É, 9 volts. Beleza, então, ó, vou botar aqui, ó, 9 volts. E o R, professor? Então, o R, você lembra que ele é 10 quiloohms. Vamos botar 10 vezes 10 elevado à terceira. Legal? Bom, vamos lá. Prof, se eu dividir 9 por 10, vai me dar 0,9. É verdade. E aquele 10 elevado à terceira vem como 10 elevado a menos 3. Ok? E pronto, fechou. Está em ampere. Aí você vai falar, poxa, mas ali na resposta ele está mostrando em miliampere. O que que é o milho, professor?
Então, galera, o milli, tá? O Mzinho aqui, ó, de milli, é o que a gente simboliza por 10 elevado a menos 3. Então, adaptando a resposta aqui, molezinha, vai ficar 0,9 miliamperes. Pronto, alternativa letra D, delta. Fechou? Beleza? Espero que você tenha gostado aí dessa questãozinha, né? Nada difícil, questão do Enem de 2020. E fica comigo aí que eu vou para outra, beleza? Vamos lá. Bom, essa aqui é bem tranquila, né? Se você souber fazer da maneira correta, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para a galerinha lá do Colégio Adventista, essa questão está no maratona, tá? Então vamos lá. Uma fonte possui tensão nominal, circuito aberto, V, e resistência interna RI, e ela é colocada como componente de circuito indicado na figura. A tabela apresenta valores de corrente que percorre o circuito para dois valores de resistência. Então, o que ele está me dando aqui na tabelinha de baixo, né? Não sei se você está conseguindo ver, dá um zoom aí. Você tem 2,5, né, 2,5 ohms para 4 amperes. Você tem 3,5 para 3 amperes. Então, mudou a resistência, mudou a tensão. Até porque isso é um circuito em série, né? Então, tem essa característica, a corrente é constante. A partir desses dados, assinale a alternativa que melhor representa os valores de V e RI em ohms. Então, beleza, galera. Ó, eu quero V, quero a tensão e quero RI em ohms. Vamos lá. Você vai lá, professor, não sei nem por onde começar. Vamos lá, eu te explico. A gente vai começar pela primeira lei de Ohm. V igual a RI, ok? Só que aí eu reparei que, na verdade, são dois resistores. Esse que vale R e esse aqui que vale RI, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vai ficar V igual a RI mais R, tá? Porque eu vou somar os dois. Por quê, professor? Porque em série, a resistência equivalente equivale à soma dos resistores. Então, a REC, né? Quando ele é em série, ela é a soma dos resistores. Por isso que eu estou somando RI mais R, tá certo? Beleza, porque é uma série. Então, anota isso aí, tá? Pra você não perder a dica. Vamos lá. Aí a gente pode aplicar isso. Então, vamos aplicar isso para os valores da tabela, tá? Que ele me deu aqui, ok? Então, vamos lá. Chegou a hora. Vai ficar V igual a RI, que é uma das coisas que eu quero descobrir, mais o valorzinho de R que está na tabela, que é de 12,5. Bacana. E a correntezinha respectiva a 12,5 são 4 amperes. Então, o que eu posso fazer aqui? Aplicar a distributiva nele. Ah, é verdade. Isso aí. Então, vamos lá. Como é que vai ficar aí, Pro? Vai ficar assim, ó. 4RI mais 2,5 vezes 4, que dá 10. Tá? Então, eu fechei. Quer dizer, eu tenho 4RI, né? Mais 10. Então, nesse ponto, galera, não há mais nada que eu possa fazer. Então, ó, já vou marcar aqui, né? Isso aqui foi uma expressão que eu encontrei, né? Fazendo essa substituição. Tá legal? Aí você vai perguntar, e aí, o que eu faço agora? Substituo o outro valor que ele me deu, né? Ele me deu dois valores, né? Então, vou substituir o outro da mesma maneira. Vou fazer RI, né, também, mais, em vez de ser 2,5, ele me bota ali 3,5. Aí eu vou, ó, 3,5 vezes 3. Beleza. Ó, distributiva de novo no menino, tá? Isso aí. Você vai fazer V igual a 3 vezes RI, belezinha? Mais 3 vezes 3,5 dá 10,5, pessoal. Faz a continha aí que tu vai encontrar 10,5, tá? Então, fechou. Ó, já tenho ali, né, as duas expressõezinhas fechado. Para quem é bom em matemática, já deve ter percebido que esse camarada aí, ele vai parecer um sisteminha pra gente, né? E aí, o que eu posso fazer com ele? Eu posso igualar os V's. Aí você fala, é mesmo? Por quê? Porque é a mesma tensão. A tensão vale dois valores ali, né? Então, se eu igualar, né? Ó, vou igualar aí o V, né? Igualar V. O que eu vou obter aí? Eu vou fazer 4RI, certo? Mais 10, C igual a quanto, galera? 3RI mais 10,5. Beleza? Fechou.
Beleza. Então, agora é só ajustar e achar o RI. Seja feliz, né? Isso aí. Ó, 4RI, vem o 3RI para cá, negativo. Troquei de lado, separei letras e números. Ficou aqui, ó, 10,5 menos 10. Ô, Celinho, tranquilo, hein? Então, ó, RI é igual a 0,5, galera. 0,5 ohms. Aí, ó, já achei. Beleza? Então, só isso já me daria a resposta nessa questão, porque eu sei que é 0,5 pela ordem, teria que ser a letra B, né? Aí você vai falar assim: ah, bacana, legal, mas e aí, como é que você tem certeza que o outro dá 12? Seguinte, dá uma olhada nessa expressão que tem aqui do lado. Você tem V igual a 4 vezes RI, que eu sei que agora é meio, mais 10. Ah, é mesmo, beleza. Então, ó, 4 vezes meio, galera, é 2, não é? Então, 2 mais 10 dá quanto? Dá 12 volts. Então, ó, fechou, 12 volts. Ah, essa foi fácil, beleza? Então, para quem gosta de fazer minhas provas, né? Tá no estilo, eu gosto. Simpatizei com essa questão. Belezinha? E aí, tá gostando? Deixa o like aí, pessoal, tá? Deixa os comentários, né? Comenta aí se você tá entendendo direitinho, tá bom? E vamos pra próxima, vamos embora. Essa aí, pessoal, é muito legal. PUC Rio. Vamos dar uma olhadinha aí, vem comigo. Seguinte, ó, um circuito elétrico é armado por uma fonte e 3 resistores de resistência R1, R2 e R3. Ele me dá aí em quiloohm, né? Tá? 1, 2 e 4 quiloohms. É como mostrado na figura. Sabendo que a corrente que passa por R3 é de 2 miliamperes, qual é a tensão da fonte? Então, o que ele quer, professor? Não entendi. Vamos lá, galera, olha só. O que ele quer aqui é a tensão desse cara aqui, tá? Tem uma maneira mais fácil de fazer isso? Tem, tá? Por geradores. Mas como aqui a nossa aula é uma aula, né, de associação de resistores, a gente vai seguir o cronograma da associação de resistores, tá bom? Então, vem comigo. O que eu vou fazer? Eu vou deduzir o seguinte. Aqui havia uma corrente elétrica de... Quando chegou nesse ponto, essa corrente elétrica ela se dividiu. Parte dela veio para cá, eu vou chamar aqui de I2, e parte dela veio para cá, que eu vou chamar de I3, que foi justamente o cara que ele me deu, que foram 2 miliamperes. Você vai falar, pô, professor, peraí, então, a corrente que passou aí no resistor 3 é de 2 miliamperes, né? É. Mas como é que eu simbolizo esse 2 miliamperes? 2 vezes 10 elevado a menos 3 amperes, beleza? Tá? Então não esquece não, o mili, galera, ele é o 10 elevado a menos 3. Isso aí. Aí andei observando, falando assim, peraí, mas o que ele quer? Ele quer atenção, né? Atenção na fonte. Como é que eu vou encontrar essa tensão, professor? Pô, vê comigo o seguinte, se você tem um paralelo, nesse paralelo aqui, entre R2 e R3, você tem uma tensão. Até porque o único cara que está em série nesse circuito é o R1, que é esse carinha aqui, ó. Ok? Então ele também pega uma fatia dessa tensão total da fonte. Então, se o paralelo pegou uma parte, o R1 pegou a outra, vê se você entendeu. O paralelo pega uma parte da tensão, o R1 pega uma outra parte. O que eu tenho que fazer? Descobrir a parte, né, que o paralelo pegou para ele, descobrir a parte que o R1 pegou para ele, somar as duas. Por quê? Porque eu sei que a tensão total ela é a soma das tensões, que vai ser a soma da tensão no R1 mais a tensão no paralelo de R2 e R3. Beleza? Então é isso que a gente vai trabalhar para acontecer. Vamos lá. Bom, eu já olhei aqui para o R3 e notei que ele me dá muita informação boa. Por quê? Ele já me dá ali o valor da corrente elétrica e ele me dá o valor da resistência. Aí eu falei, oxe, espera aí, ó, lei de Ohm. Então, para calcular a tensão em R3, né, eu sei que eu vou usar a resistência R3 vezes a corrente I3. Mas vamos lá, professor, qual é a resistência de R3? Dá uma olhada aqui em cima. Ela é de 4 quiloohms. Então, vai ser 4 vezes 10 elevado à terceira, vezes, tá, a corrente que ele me deu. Foi de 2 vezes 10 elevado à
menos 3. Legal? Bacana. Pronto. Tá aí. Então, ó, o V, a tensão no R3 é igual a 2 vezes 4 vai me dar 8. E ali, professor, o que que eu faço com aquela potência? Vamos lá, ó. Ó, se eu faço ali, ó, 3 menos 3 vai dar 0. Só que 10 elevado a 0 é igual a 1, né, galera? Isso aí. Então, 8 vezes 1 dá quanto? Dá 8 volts. Ah, então já tem 8 volts? Já. Então eu tenho certeza que a resposta não pode ser 8. Por quê, professor? Porque você já tem 8, não é a resposta não? Não, galera, por quê? Porque se entre esses paralelos aqui, ó, esses dois carinhas aqui, eu peguei 8 só para ele, então com certeza o R1 vai pegar alguma coisa para ele também. Então tem que ser mais do que 8, concorda? Beleza? E aí você vai me perguntar, tá, mas e aí, vamos lá. Como é que eu encontro o valor da tensão de R1, né? Que eu preciso para poder somar? Porque eu já sei que aqui é 8, né? Já sei que esse cara vale 8, tá legal, mas e aí? O outro vai valer quanto? Vamos lá. Para fazer esse cara, eu vou precisar da resistência dele, que eu já tenho ali, R1, ele me deu, que é de 1 kΩ, que é 1 vezes 10 elevado à terceira, vezes a corrente elétrica. Aí você vai falar, ih, deu ruim, eu não tenho essa corrente. O que que eu faço? Calma, que eu te explico. Vem cá, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Ó, esse R3, presta atenção no negócio aqui rapidinho. Vem cá, olha para mim, olha, para tudo que você está fazendo, para de anotar e presta atenção. Esse R3 aqui, ele vale quanto? Ele vale 4 quiloohms, certo? Beleza. Esse R2, ele vale quanto? Ali está escrito, ele vale 2 quiloohms. Você que está meio perdido, está tudo escrito aqui em cima, né? Vamos lá. Quanto de corrente que passou no R3? 2 miliamperes. Beleza. Se o outro é metade do valor da resistência, então ele vai passar o quê? Mais corrente elétrica. Então, se ele é metade do valor da resistência, vai passar o dobro de corrente elétrica. Pegou a sacada? Entendeu? Ó, eu tenho dois resistores iguais. Pelos dois vai passar a mesma corrente. Se eu começo a ter um e o outro é metade do valor, então por esse que é maior vai passar menos corrente e por outro que é metade do valor vai passar o dobro. Entendeu? Tá? A gente usa essa proporção. Então, se passou 2 miliamperes, né, no R3, aqui com certeza vai passar 4 miliamperes. Aí eu achei a corrente total. Por quê? Eu sei que a corrente total ela é a soma das correntes. Então, eu tenho 2 miliamperes mais 4 miliamperes. Então, a corrente que passou lá naquele R1 era total, que era de quanto? De 6 miliamperes. Entendeu? É isso. Então, se eu, né, quero concluir o cálculo, agora eu vou colocar aqui os 6 miliamperes, que vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 3. Beleza? Aí, ó, de novo, vou cortar esse cara logo, porque eu já sei que vai dar, né, 10 elevado a 0, que vai dar 1. E ali vai ficar 6 vezes 1, que deu 6 volts. Acabou! Então, ó, ficou 6 aqui, o V total que eu quero. Então, o V total é a soma de 6 mais 8. Vai dar 14 volts. Beleza? Então tá aí. Resposta, letra C de Celinho. Ih, oi, gostou? Então, isso aí, galera. Não esquece de deixar seu comentário aí. O seu comentário é importante para mim, tá? Saber se você tá entendendo, se não tá entendendo, se você gostou, não gostou, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dela. Vamos lá. Prontos para mais uma? Então, vamos embora. Tá legal, tá legal. Vamos lá. Enem. Deixa eu ver essa aí, professor. Pausa o vídeo, tenta fazer e depois você volta, combinado? Beleza, vamos lá. Então, para você que já pausou o vídeo, vamos embora. Todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para a proteção de circuitos elétricos. Os fusíveis são construídos por material de baixo ponto de fusão, como estanho, por exemplo. Então, ele vai contar uma história, né? Eu não vou ler tudo. Você sabe que questão do Enem, quando tem muito texto, a gente não lê, né? A gente pula informação aqui.
E aí eu estava olhando essa parte aqui, onde está dizendo que um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts de potência. Isso é importante. Então tem potência aí. Que opera com 36 volts. 36 volts é a tensão. Os dois faróis são ligados separadamente, cada um com um fusível. Então é um fusível para cada um. Lembra que o fusível controla a corrente elétrica, tá? Então fusível, sempre quando ele fala fusível é porque ele está falando de corrente. Mas após o mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível, né? Tá? Beleza. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga de dois faróis, o menor valor, no caso que ele quer, né? O menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito. Deixa eu tentar desenhar a situação para você. É o seguinte, né? Tem lá a bateria do carro, certo? Beleza. Tá aqui. Puxei o fio, né? Só fazer um circuitinho simples aqui pra você poder entender. O cara tá falando que ele ligou em paralelo. Então, por exemplo, ó, aqui eu liguei, né? A primeira lâmpadazinha, né? Tá aqui, né? Ah, e tem o fusívelzinho antes, né? Então, ó, aqui ele encaixou um fusívelzinho antes, tá? Beleza. E aí, ó, nesse mesmo polo aqui, galera, né? Pegando esse mesmo polozinho aqui, eu fiz uma ligação para outra lâmpada, tá? Então aqui, ó, puxei, papá, olha lá bonitinho. Peguei a outra lâmpadazinha, pá, liguei ali, ó. Tá vendo? Então as duas lâmpadas ali estão ligadas, né, pelo mesmo fusível, tá? Inclusive eu fiz errado ali, perdão, né? Era para ter ligado depois do fusível. Deixa eu corrigir aqui, vamos lá, pronto, beleza. Aqui eu vou botar o fusívelzinho para cá, que aí eu consigo ligar ele aqui para você. Pronto, bonitinho. E o outro polo, professor, também a gente vai ligar aqui, ó. Então esse polozinho aqui, ó, eu vou ligar na outra parte aqui da lâmpada, né? Porque a lâmpada tem que ter dois fiozinhos para ligar. E essa outra partezinha aqui também. Tá certo. Vamos lá. Então isso é um circuito em paralelo, tá bom? Vamos lá. Prof, me explica uma coisa. Corrente elétrica aí nesse caso, tem duas correntes, né? Tá vindo da lâmpada 1 e a outra vindo da lâmpada 2. Mas aí ele me dá a potência e a tensão. Eu consigo calcular essa corrente? Consigo. Se eu fizer um negócio chamado pio, tá? Então, se eu fizer o pio, eu consigo fazer. Você vai lembrar do pio das aulas de física, né? Então, vamos lá. O I, galera, ele é o P dividido pelo U, tá? Então, molezinha, só a gente calcular aqui, né? O que eu tenho, que é 55 watts, já tá na unidade certa. E ali, dividido por 36 volts. Beleza. Prof, precisa dividir 55 por 36? Se você quiser, sim, tá? Mas eu vou te explicar um bizu. Não são duas correntes elétricas que estão passando, né, nesses carinhas aqui, ó. A gente não vai ter duas correntezinhas elétricas, né, respectivas à lâmpada 1 e à lâmpada 2, passando por esse fusível? Então, o que que eu posso fazer? Acho que você já tem uma ideia. Eu vou duplicar esse valor, já que são duas vezes aquele valor de corrente que eu encontrei, eu vou duplicar. Então vai ficar 2 vezes 55 por 36. E aí se eu fizer 2 vezes 55 por 36, vai dar 110 dividido por 36. Galerinha, fazendo a conta do 110 dividido por 36, ele me dá aproximadamente 3, alguma coisinha aqui, tá? 3, alguma coisinha. Aí você vai falar, tá, prof, e aí, o que que eu faço agora? Dá uma olhada na tabela. Aqui ele me dá valor de 1,5 para quando ele é azul. Aqui ele me dá valor de 2,5 para quando ele é amarelo. Se eu usar os dois, vai queimar. Por quê? Porque eu tenho 3 amperes, né? Então 3 amperes é maior do que esses valores. Aí você vai falar, poxa, mas o de 5 dá. É verdade, o de 5 dá. 7,5 também, professor, também dá. O 7 também, o 10 também dá. Verdade, eles dão. Mas ele falou o quê? O menor valor de fusível possível. Então, menor valor de fusível possível, o mais próximo que a gente tem é o 5. Então, a resposta é laranja. Beleza? Então, é isso aí, galera. Laranjinha é a nossa resposta. Tá vendo? Espero que você tenha gostado dessa questão, né? Então, se você gostou, deixa seu like aí mais uma vez, tá bom? Beleza? Então, vamos lá, galera. Mais uma. Vambora. Ó, essa aqui também é Enem, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nela, ó.
Um cordão de 200 pequenas lâmpadas, utilizado aí numa árvore de Natal, falou que uma pessoa verifica que ao retirar somente uma lâmpada de qualquer uma das posições, as outras 9 não acendem mais. Você vai falar: "Mas ele me deu esse desenho?" Não, não deu não. Só que eu pedi para o ChatGPT fazer, tá? Inclusive ele fez errado. Por quê? Porque aqui tinha que ter 10 lâmpadas, certo? Acho que ele botou 9 aí, se eu não me engano. Então, ó, 10 lâmpadas. Então, para ter 200, aqui eu tenho que ter 20 associações em paralelo. Então, aqui eu tenho que ter 20 linhas, certo? Beleza. E aí eu teria as 200. Então, essa é a ideia. Se eu romper uma dessas lâmpadas aqui, o que vai acontecer? Vai interromper o fluxo de corrente elétrica. E aí as outras 9 não acenderão mais. É isso que vai acontecer. Em circuitos em série, tem esse problema. Se você tirar uma, né, uma resistência, uma lâmpada do lugar, todo o circuito depois não funciona. Mas como é paralelo, todos os outros as outras linhas estão ligadas individualmente, então elas continuam funcionando. O que é que ele quer nessa questão? Ele fala que com base, né, identificando aí a estrutura do circuito, ele quer saber a razão, ou seja, a divisão entre as intensidades da corrente elétrica, né, em uma das lâmpadas, né, em uma delas, e a corrente elétrica no total. Então é um joguinho de descoberta de corrente, né? Então vem comigo, você vai ver que é bem fácil. Se eu pensar na corrente ali, né, no caso, de cada lâmpada, eu sei que a corrente total está sendo dividida por 20 raminhos, não é verdade? Então esse aqui, ó, esse aqui seria nosso IL, que é o I da lâmpada, tá? O IL é I sobre 20. Por quê? Eu pego uma corrente que ela é total, que ela vem do circuito, e ela é dividida para 20, né, linhas diferentes. Então ali eu tenho uma associação paralela para ele, né? A minha associação é paralela. Ah, professor, beleza, mas e a corrente total? A corrente total é I, né? Então, acho que você já sabe o que a gente vai fazer. Se eu vou montar o IL, né, que é o I da lâmpada, dividido pelo I total, pelo IT, eu vou montar I sobre 20, que no caso foi a corrente dividida, né, para 20 associações, dividido pelo I. Então, tá aí a resposta, galera, ó. I20, ali fica 1 sobre I, cortei o I, foi embora, ficou 1 sobre 20. Aí você vai falar: "Não, tá brincando, que é só isso". Galera, é só isso, é só isso. Opção letra C de Celinho, beleza? Tá vendo? Questãozinha, ó, mole, 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 muito fácil aí de você fazer, tá? Muito fácil mesmo. Parecia complicada, mas não era, né? Inclusive, se você é meu aluno, deixa seu comentário aí. Se você não é, eu quero saber quem você é. Comente aí, por favor, beleza? Então, espero que você tenha gostado. Vamos lá? Então, partiu pra próxima. Bora lá. Cadê a galera da UERJ? Galera da UERJ, tá viva aí? Então beleza, vamos lá. Não quero fazer um vídeo muito longo não, tá? Só falta essa aqui e tem mais algumas aí pra gente fechar. Então vamos embora. Pessoal, vamos lá. Questãozinha da UERJ. Você que vai fazer o UERJ, fica atento aí, tá bom? Então vamos lá. Ó, observe a representação do trecho de circuito elétrico entre os pontos X e Y, contendo resistores cujas resistências medem A, B e C. Então o UERJ me dando letras, né? É, isso aí. Admita-se que a sequência ABC é uma progressão geométrica, PG, de razão meio. Ih, professor, tem que saber PG? Tem que saber PG. Aí não tem como, né? Fera, tem que saber PG. E que a resistência equivalente, que é a REC, né? No caso, entre X e Y, ela vai valer 2 ohms. O que ele pergunta? O valor de A mais B mais C. Você fala: meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Calma, calma. Não arranca o cabelo do sovaco, não. Calma, calma. Eu vou te explicar. Olha lá. Se você olhar aqui com calma, você está vendo que você tem A, B e C, mas eles estão em paralelo. Ah, tá legal. Isso me ajuda. Por quê? Eu sei que em paralelo existe uma física envolvida aí, né? Principalmente para a parte de resistores equivalentes, que é fazer basicamente o seguinte:
que é 1 sobre REC, é igual a 1 sobre R1, que no caso aqui é o A, mais 1 sobre R2, que no caso aqui é o nosso B, mais 1 sobre R3, que no caso aqui é o nosso C. Então, beleza. Eu sei que em paralelo a continha a ser feita seria essa. E ele me dá essa REC. Essa REC eu sei que é 2. Então, beleza. Então, eu colocaria aí, né, com certeza, 1 sobre 2 é igual a 1 sobre A, mais 1 sobre B, mais 1 sobre C. Até aí, tudo bem? Todo mundo vivo aí? Beleza. Aí você vai falar, professor, mas deu ruim porque eu não sei quem é ABC, ele quer a soma dos 3, como é que eu vou descobrir? PG. Vamos lá. Progressão geométrica me diz o seguinte, que eu tenho 3 termos na minha PG, que é o A, que é o B, que é o C. Se você lembra bem de PG, você vai lembrar que funciona assim. É o primeiro termo, que é o A1, né? A gente usa geralmente A1 em matemática, mas aqui a gente vai usar o A, né? Multiplicado pela razão, tá? Aqui, ó, razão Q. Beleza, que vai me dar o termo B. Ah, é verdade. Entendi, professor. Então, quer dizer que, por exemplo, o B, ele está multiplicado vezes a razão e ele vai me dar o termo C. Então, é assim, né? O termo anterior multiplica a razão e ele me dá o próximo termo, né? Por exemplo, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. E assim por diante, entendeu? Vê se fez sentido para você. E aí você vai perguntar, pá, bacana, mas e aí, o que que eu faço? Vamos lá que eu vou te explicar. Ó, aqui no caso, como eu tenho ali, né? Você deve pensar assim, poxa, mas eu não tenho esse A, né? A gente vai botar todo mundo como A. A gente vai botar o A vezes a razão, que no caso ele me deu que é meio, que é 1 sobre 2. Beleza. Se eu fizer isso, o meu B, no caso, vai ficar como A sobre 2. Concorda? Então, quer dizer, esse cara que eu achei aqui, ele é o meu termo B. Então, eu sei que o B é o A sobre 2. Se eu olhar aqui nesse carinha, eu sei que o B é o A sobre 2, então vai ser A sobre 2 vezes a razão de novo, que é meio. E aí vai ficar A sobre 4. Beleza. Então, quem é o A sobre 4, professor? É o C. Você viu ali que eu coloquei, ó. B vezes Q é igual a C. O Q é a razão, tá bom? Beleza. E o que que isso me ajuda? Não entendi, professor. Como é que eu vou fazer com isso aí? Vem cá, calma. Você lembra disso aqui que você tinha montado? Você falou, né, que meio era igual a 1 sobre A? A gente mantém. Mas quando for a hora de colocar o B, o que que eu vou colocar no lugar? Eu vou colocar A sobre 2. E na hora de colocar o C, eu vou colocar A sobre 4. Entendeu? Beleza, é isso. Então, ó, vai ficar 1 sobre 2, que é igual. Nesse caso, né? Ó, se você quiser fazer aqui, eu vou fazer devagarinho com você, ó. 1 sobre A mais. Esse aqui você multiplica pelo primeiro e inverte, né, a posição do segundo. Então vai ficar 2 sobre A. O 2 sobe, entendeu? E o 4 sobe também. Vai ficar 4 sobre A. Na matemática, quando a gente tem todo mundo, né, funcionando aí com o mesmo denominador, o que que a gente pode fazer? Repetir o denominador, que no caso aqui é o A, e somar os numeradores. Então a gente vai somar 1 mais 2 mais 4. 1 mais 2 mais 4 dá quanto, galera? 7. Beleza? Então eu sei que o A é igual a 2 vezes 7. E aí já facilitou a minha vida. Então eu sei que o A é igual a 14. 14 ohms. Beleza. Então eu já sei, ó, que o A vale 14. Queridos, se eu sei que o A vale 14, então a resposta já está um pouquinho desenhando aí, né? Já sendo desenhada para mim. Por quê? Se eu sei que o A vale 14, então se A é igual a 14 ohms, B vai ser A sobre 2, então vai ser metade de 14, que é 7. E o C vai ser 14 dividido por 4, que dá 3,5. Tá certo? Beleza. Somando os 3, soma essa galera toda. Quanto é que você vai encontrar aí? 22 não, 24, né? 24,5 ohms. Fechou? Beleza. Que é a nossa alternativa
Letra o quê, galera? Fala pra mim aí, você aí que tá prestando atenção. Vamos ver se você tá acordado mesmo. Vamos lá. A alternativa é a letra D de Deus. Beleza? Então, 24,5, alternativa é a letra D. É a nossa resposta. Beleza? Essa já foi questão de prova minha e deveria ter sido esse ano também pra galerinha lá do terceiro ano, porque o pessoal tá vacilando, não tá estudando. Show de bola? Então, questãozinha bonita, né? Então, se você gostou, deixa o seu like aí, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Galerinha, tem questão do Enem aqui, né? Pra vocês, né? E depois a gente vai ter um desafio aí. Então, essa é a última questãozinha que eu vou resolver. E depois vou deixar o desafio aí pra vocês resolverem, né? Vou gravar outro vídeo aí depois com ele, tá bom? Então, vamos lá. Ó, o circuito com 3 lâmpadas incandescentes idênticas, né? Que bom que são idênticas. Está representado na figura. Consiste em uma associação mista de resistores. Cada lâmpada é associada em paralelo a um resistor de resistência R. Então, beleza. Então, assim, eu sei, né? Que tem a lâmpada e tem o resistor de resistência R. Falou o valor da lâmpada? Não, não falou. Mas eu sei que as lâmpadas são idênticas. Formando o conjunto. Esses conjuntos são associados em série, tendo todas as lâmpadas o mesmo brilho, tá? Então, todo mundo funciona igual, ligados à fonte de energia. Após vários dias de uso, apenas a lâmpada L2 queima, enquanto as outras permanecem acesas. Vamos lá. Se você olhar com atenção, L2 no caso que você está falando é esse cara aqui, ó. Ele vai queimar, tá? E o que que ele quer? Ele quer, em relação à situação em que todas as lâmpadas funcionam, ou seja, antes, né, de queimar, após a queima de L2, o brilho das lâmpadas serão. Ele quer saber se o brilho vai aumentar, se vai diminuir, se vai permanecer a mesma coisa, né? Então é isso que ele quer. A única coisa que eu tenho certeza é que se queimou uma lâmpada, o brilho não vai permanecer o mesmo, tá? Porque vai alterar a minha resistência do circuito. Então, com certeza, não é a letra A. Então, essa aí tá fora. Mas vamos lá. Haveria possibilidade dessa lâmpada ter o mesmo valor do resistor? Sim. Então, eu posso chamar a lâmpada de R. Problema nenhum. Vou analisar o que aconteceu antes da lâmpada queimar, tá bom? Antes da lâmpada queimar, eu tinha associações em paralelo. Isso aqui é um circuito misto, mas cada partezinha dessa aqui representa para mim um paralelo. Então, se você pensar bem, ó, essa partezinha aqui que eu estou botando de amarelo para você, que é essas duas aqui, né? Que é igual para os três ali, ela vale para mim o quê? Uma REC, uma resistência equivalente, que é de R sobre 2, metade do resistor. Beleza. Entendi, professor. Então, para cada parte da associação antes dessa lâmpada queimar, eu tinha um R sobre 2. Isso aí. Quantas vezes esse R sobre 2 ele se repetia para você? 3 vezes, né? Então você tinha 3 vezes R sobre 2, vezes a corrente elétrica. Pegou a ideia? Isso aí. Beleza. 3 meios, né? De R vezes I. Legal. E aí, professor, e agora? Bom, agora a gente vai queimar essa lâmpada. Então, se eu queimar essa lâmpada, né? Vou apagar aqui. Se eu queimar essa lâmpada, vou queimar ali, ó. Eu vou deixar de ter quem? Eu vou deixar de ter o R. O R vai deixar de existir. E vai ficar só esse Rzinho sozinho aqui. Aí você vai falar, mas e as outras? Continua a mesma coisa. Então, se eu olhar as outras, eu vou ter uma tensão, né, ali de 2 vezes R sobre 2, certo? No caso ali, respectivo as duas que vão funcionar, mais o valorzinho de R, né? Beleza. Só que você vai falar para mim, peraí, 2, corta 2. Então esse cara dá R, né, pessoal? R mais R, né? Isso, R mais R dá 2R. Peraí, pessoal. Então, curioso, porque antes da lâmpada queimar, eu tinha 3R sobre 2. Se a gente pensar em 3 sobre 2, dá 1,5. Tá, beleza. Então você tinha 1,5 da resistência, né? Ok. E agora eu tenho 2R, ou seja, minha resistência aumentou. Então, peraí. Se a resistência, galera, ela aumenta, o que que acontece com a corrente elétrica? Fala para mim. A corrente elétrica, ela diminui. Ah,
Então a corrente diminuiu. É, diminuiu. Por quê? Se a corrente diminuiu, porque agora eu tenho mais resistência, né, aumentando a resistência, a corrente tem que diminuir. Então beleza, vamos dar uma olhada, né, lá, ó, eu tenho lá os mais intensos, menos intensos, né. O que quer dizer esse intenso, professor? Não entendi. Esse intenso quer dizer se ele vai brilhar mais ou se vai brilhar menos. Lembra que a gente só tem mais intensidade quando a gente tem mais corrente. Então se a corrente diminuiu, com certeza, se ela é menor, ele não pode ser mais intenso, isso é certo. Ele pode ser menos intenso, isso ele pode ser. Aqui ele está dizendo que vai ser menos intenso para L1 e menos, o mesmo, né, para L3, né. Vamos lá. Mas, de verdade, galera, não alterou nada, né, as outras continuam brilhando igual, tanto a L1 quanto a L2, né, elas brilham a mesma coisa. O que vai acontecer aqui, né, quando esse cara queimar, né, é que a gente vai ter um brilho menos intenso em todas elas, porque a corrente, de maneira geral, ela acabou diminuindo. Então a alternativa correta é a letra C, tá bom? Então é essa, beleza? Entendeu? Então mexendo no valor da resistência, a gente altera o valor da corrente. Então você pode pensar dessa maneira. Bacana? Você se alinha. E aí eu deixo com você esse desafio, né, do ITA, né? Você vai falar: "Pô, tu resolveu o ERJ, resolveu o Enem, faculdade do Rio Grande do Sul, agora tu deixa ITA de presente?" É, sou desses. Então, pausa o vídeo, tenta fazer, eu vou tentar gravar um outro vídeo depois com essa resolução, mas essa você vai tentar fazer aí. E tem o gabarito aqui do lado que é 20 ohms, né. Então, boa sorte aí pra você, tá bom? E espero que você tenha gostado, né, foram bastante questõezinhas, né, que a gente resolveu, tá? Então não esquece de deixar o seu comentário aí, tá bom? Valeu gente, valeu, bom estudo aí, abraço.